Fazendo uma análise do balanço de 2024 divulgado para o Flamengo, comparando com os anos anteriores, a gente vê aí um ponto muito importante, que o Flamengo ele não é apenas o clube mais hegemônico financeiramente, que cresce mais na parte das finanças, mas que ele cresce aonde precisa crescer. E isso mostra que o Flamengo, além de ser hegemônico, ele é consistente. E isso deve levar à sua liderança, e até usei o termo no título, na capa do vídeo, obediência dos outros clubes. Mas eu vou explicar bem o que eu quero dizer com essa obediência dos outros clubes em relação a essa liderança do Flamengo no campo das finanças. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou de algo ou se não gostou. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E, mais um ponto, na descrição desse vídeo, eu deixo o link para você se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens e benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Então, não perca tempo. Clique no link, confira, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, eu estava dizendo que a hegemonia do Flamengo no campo das finanças, se nós compararmos os últimos, por exemplo, 3 anos que já foram divulgados, os balanços no caso, a gente vai verificar que o Flamengo ele não apenas cresce suas receitas, mas o ponto mais importante, ele cresce as suas receitas onde é mais importante, as receitas recorrentes. Vamos lembrar que são essas as receitas que são avaliadas pelas principais consultorias do mundo quando elas vão atestar, validar a solidez de uma empresa, no caso aqui de um clube ou de uma instituição esportiva. São essas receitas que ela diz para o mercado, pode confiar que aqui é uma empresa sólida do ponto de vista financeiro e contábil. Pode seguir em frente, pode investir, pode apostar. São essas as receitas, e não à toa, porque, como o nome já diz, as receitas recorrentes são aquelas planejadas que acontecem todos os anos. Então é algo que você pode contar, por isso mostra o quanto você é sólido ou não, já que as receitas não recorrentes são eventuais, esporádicas, né? No caso, as vendas de jogadores. Ah, Diogo, mas jogador se vende todo ano. Sim, mas você não vai vender um Endrick, no caso do Palmeiras, e um Estevão todos os anos. Então, você vai ter muita oscilação e isso não te permite fazer um planejamento financeiro, orçamentário mais justo, mais assertivo. Tá bom, Diogo, já entendi. O Flamengo é o clube que mais cresce, onde é mais importante. E por que que os outros clubes devem obediência ou devem ter obediência ao Flamengo? Obediência foi um termo que eu entendi e usei, mas para me referir que os outros clubes devem seguir o modelo que está sendo implementado pelo Flamengo no quesito de desenvolvimento de novas receitas e, como eu já falei em outro vídeo, receitas que se combinam, fatores combinados, que quando você trabalha esses pilares combinados, você monta ali a base e você trabalha aqui o desenvolvimento de um tipo de receita, ele necessariamente ele vai alavancar a outra receita também. São os chamados fatores combinados. Dei um exemplo aqui de como a TV Flamengo e ano passado a Flá TV turbinou as receitas publicitárias do clube. Então, as receitas publicitárias, a receita da Flá TV no ano passado cresceram, aumentou a exposição
Essa exposição fez com que mais gente investisse, mais empresas investissem em publicidade no Flamengo, aumentando também as linhas de receitas publicitárias. E aí, eu me refiro justamente a isso, que os clubes devem entender esse modelo de negócio que o Flamengo está trabalhando, desenvolvendo, para aplicar também. Principalmente porque se formos ver como indústria, e o futebol hoje é uma indústria, você tem que ter cada vez mais modelos desenvolvidos e autossustentáveis. E tem um ponto muito importante que, como sinaliza já as grandes consultorias, cada vez mais as empresas, e no caso aqui os clubes, devem depender menos das receitas não recorrentes. E o futebol brasileiro, ele ainda é muito dependente das vendas dos jogadores. E eu não estou dizendo aqui que o futebol brasileiro não deva vender jogadores, mas tem que haver um equilíbrio e não pode ser tão dependente assim das vendas de jogadores. Porque quando não vende, fica devendo ou não consegue ter um fluxo de caixa saudável para honrar seus compromissos e acaba sendo forçado a vender por qualquer preço porque está desesperado. O desejável é que você dependa menos das receitas não recorrentes e as tuas receitas recorrentes sejam maior do que as não recorrentes, né? Cada vez você aumente aqui para depender menos daqui. Se você for olhar os números do Flamengo, ele estava na casa ali de 700 milhões de receitas não recorrentes, receitas recorrentes, 700 ou 800 milhões em 2023. Aí em 2022, 700 milhões, alguma coisa assim, de receitas recorrentes. Em 2023 esse número pulou para 800, 900 milhões, mais ou menos isso. E já em 2024 o Flamengo superou a casa de 1 bilhão de receitas recorrentes. E é a isso que eu me refiro, que o futebol brasileiro deve obediência no sentido de seguir esse modelo, porque o Flamengo está provando e mostrando que cada vez mais ele é menos dependente da venda de jogadores e ele é mais dependente daquilo que ele pode planejar, entende? Ele tem um controle da sua vida, está no controle dele, Flamengo, porque são receitas que ele planeja. E ele, como não depende tanto das vendas de jogadores no seu planejamento, tem uma diferença muito grande para depois ninguém fazer confusão, que eu estou dizendo que não é importante, não é isso. Mas como ele, no seu planejamento orçamentário, as receitas recorrentes são mais importantes, elas têm um peso muito maior, né? O Flamengo, por exemplo, faturou acima de 1,3 bi esse ano de 2024, sendo que mais de 70% desses valores vieram das receitas recorrentes. Então tem um peso muito maior. E por ter um peso muito maior, ele vende os jogadores quando ele acha interessante para ele, não porque ele está desesperado para fechar uma conta, para pagar algum credor, para pagar a folha salarial, não. Ele não está precisando, porque ele não está se baseando nisso no seu planejamento orçamentário. Ele está se baseando naquilo que ele já tem como certo. Então aqui ele vai estipular o valor que ele quer, né? Como você vai vender algum bem que você tem, se você não quer vender, o outro lá que coloca o preço até te agradar. Aí você vende, mas não porque você está desesperado. É justamente isso. E tem também um outro ponto que a gente precisa discutir. Do ponto de vista do desenvolvimento do produto futebol brasileiro, aí não tem a ver com as vendas coletivas, né? Porque se fala que as vendas dos direitos tem que ser tudo coletivo para desenvolver o produto, eu sempre falo que não é por aí o caminho, mas essa relação também receitas recorrentes e não recorrentes, elas têm também um impacto no desenvolvimento do produto futebol brasileiro. Como assim, Diogo? Por exemplo, se você cada vez mais depende menos das receitas não recorrentes, ou vamos trocar o nome para ficar muito mais simples, você depende cada vez menos das vendas de jogadores, porque você tem aqui linhas de receitas fortes e sustentáveis. Você vai vender menos, mas aqueles que você vender vai ser um valor agregado muito maior, né? Ao invés de você, sei lá, vender 5 jogadores por
8 milhões de euros, você pode vender um por 40. Por quê? Porque como você não precisa, você não depende, você deixa que o comprador coloque o preço que melhor te convém. É diferente de quando você está ali necessitado para fechar alguma conta, para pagar, honrar com algum credor, realizar algum compromisso, né? Então, você cada vez mais tem um ciclo virtuoso. Você vende menos jogadores em quantidade, mas faz mais valor, né? E tem um outro ponto importante que valoriza muito o produto, é que se você vende menos jogadores, mas consegue ter um faturamento melhor, bacana para você. Mas você também mantém mais jogadores no futebol brasileiro, né? E aí você valoriza o campeonato, a liga, porque tem mais jogadores de alto nível jogando aqui. Você está conseguindo reter mais jogadores aqui. E valorizando a liga, é um ciclo virtuoso. Você tem um produto com um valor agregado no mercado maior, você consegue monetizar e receber mais nos contratos que vão sendo negociados, nos contratos que vão sendo fechados. Entende como é isso que a gente chama de fatores combinados, que uma coisa puxa a outra. E tudo isso, se você observar, é exatamente o que o Flamengo já faz. Daí o termo obediência ao Flamengo, no sentido de seguir o modelo, né? Nesse sentido, de seguir o modelo, porque o Flamengo já faz isso. Você veja, o Flamengo, ele vende poucos jogadores, cada vez mais ele vende menos, mas os jogadores que ele vende com valor agregado muito lá em cima. Por exemplo, o Wesley, né, que agora é o que está sendo dito, que é um jogador super valorizado, um jogador da lateral direita, uma posição que é muito carente no futebol mundial, o cara está na seleção brasileira. O Flamengo, ele não se precipitou na janela anterior, que o Atalanta queria comprar o Wesley, né, e ofereceu ali 20 milhões de euros, e o Flamengo não se precipitou nesse sentido. Por que ele não se precipitou? Porque ele não precisava desse dinheiro. De novo, não é que não é importante, ninguém está rasgando dinheiro, mas aquilo não seria fundamental para ele honrar seus compromissos, fechar seu ano, honrando todos os compromissos assumidos ali, porque ele se baseou, ele se planejou nas receitas recorrentes. Então, quando veio a Atalanta com 20 milhões de euros oferecendo para o Wesley, o Flamengo pegou e olhou, legal, mas não é esse o valor que eu quero, bacana, fica aí. Se quiser oferecer outro valor, ok, se não, tá de boa, não vou vender o jogador. E não vendeu. E agora o Wesley está sendo cogitado aí na casa dos 40 milhões de euros, né? Tá saindo notícia, sendo divulgado todo o tempo, que o Flamengo não vende por 40 milhões de euros, e devido à valorização do jogador, principalmente agora que ele foi convocado para a seleção brasileira, jogou como titular, já se diz que tem vários clubes da primeira prateleira do futebol europeu já tentando se antecipar e fazer uma proposta para o jogador e tentando já ter algum acordo para na janela do meio de ano do mercado europeu já efetivar, realizar essa compra. Então você vê de um cenário que o Flamengo poderia vender por 20 milhões de euros um jogador que certamente um lateral direito, se fosse em qualquer outro clube venderiam correndo, mas mandariam entregar no destino, mas não, o Flamengo não fez isso. E ao não fazer, deixou muito claro para os compradores que não ia aceitar esse preço e que não estava interessado, não estava desesperado para vender o jogador. Isso fez com que aumentasse o valor de mercado do jogador. Obviamente que também tem todo o mérito do jogador, da sua performance, desde o final do ano passado até agora, que contribuiu muito para a valorização. Mas a atitude do Flamengo também precificou esse jogador no sentido de, olha, esse valor aqui eu não negocio, então é daqui para cima. E aí outros fatores foram juntando-se a esse e chegou o valor hoje que está se dizendo no mercado, que é de 40 milhões de euros. Mas isso surgiu fruto da postura do Flamengo. E essa postura do Flamengo só acontece porque hoje ele é um clube financeiramente saudável, sólido e que se baseia, se planeja, o seu planejamento orçamentário ele é tão forte, mas tão robusto, que ele se baseia única e simplesmente naquelas receitas planejadas que ele pode contar todos os anos, que já existe um contrato assinado. Isso muito em função
da força da marca do clube, que tem contratos publicitários relevantes o suficiente para, por si só, sustentar toda a musculatura financeira do clube, todo o custo operacional do clube, entende? Então, o Flamengo está nesse ciclo virtuoso, no sentido de que tem receitas muito relevantes, se valoriza cada vez mais no mercado, essas receitas são suficientes para que ele toque o seu custo operacional, e aqui nessas receitas não recorrentes, como devem ser o conceito, que não são regulares, mas eventuais, esporádicas, ele maximiza o máximo que ele pode. E de quebra, ele sempre mantém uma base muito forte de grandes jogadores. O Flamengo praticamente ele serve a todas as seleções da América do Sul, inclusive o Brasil. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o Flamengo cada vez mais valoriza a sua marca, o seu valor de mercado, a ver os relatórios de consultorias especializadas em marcas de clubes de futebol. O Flamengo no continente americano, ele é disparado primeiro, já falamos a respeito. Mas o ponto, como eu disse, que os clubes, ainda no Brasil, eles são muito exportadores. Parece que isso ainda, parece não, a ver pelos balanços, isso representa muito das suas receitas, assim como esses clubes também são muito dependentes dos direitos de TV. Não desenvolve outras receitas, né? Tudo bem que podem não ter os mesmos ativos que o Flamengo tem, em termos de base de consumidores, entenda-se torcida, mas os outros clubes também possuem outros ativos que em maior ou menor escala podem ser trabalhados, né? E ao se trabalhar esses outros ativos, depender das suas receitas recorrentes e se tornarem mais fortes, mais altivos e mais autossustentáveis para conseguir valorizar esses ativos chamados jogadores, para que quando eles sejam vendidos, eles realmente sejam vendidos no seu máximo potencial de mercado, fazendo com que não precise vender tanto e aquele ciclo virtuoso, valorizando o produto futebol brasileiro, retendo jogadores aqui e transformando essa liga efetivamente numa das 3 principais ligas do mundo, porque potencial para isso tem. Agora, precisa se trabalhar, precisa se desenvolver linhas de receita, precisa se desenvolver novos negócios, precisa entender a indústria do futebol como algo extremamente comercial, algo como extremamente business, o que os clubes ainda não enxergam. E tem um exemplo do lado, que é o Flamengo, que além de liderar as receitas em todas as suas linhas, em todas as suas versões que existem hoje, desenvolve novos parâmetros, desenvolve novas receitas, quebra paradigmas e deixa aí todos esses cases de sucesso para que possam ser reaplicados. Sabe aquela história de que você não precisa inventar roda se alguém já inventou? Você vai lá e copia, ajusta para a sua realidade, ajusta para o seu contexto e toca o barco, né? Acho que é toca o barco que fala. E toca para frente, né? E é o que o Flamengo tem feito. Já existe várias dessas iniciativas que ele vem fazendo, já existe no mercado europeu, também no mercado de entretenimento esportivo nos Estados Unidos, porque é assim que é visto o esporte nos Estados Unidos, como entretenimento. O Flamengo vai moldando ao seu contexto, à sua realidade, ao contexto do mercado que ele está inserido e cada vez mais gerando novas receitas, alavancando. Se você for ver os gráficos, né, como eu disse, das receitas recorrentes, o Flamengo ele vem numa relação inversamente proporcional. Enquanto ele aumenta cada vez mais as receitas recorrentes, ele diminui cada vez mais as não recorrentes. Cada vez mais compra e vende menos. É um clube comprador e deixou de ser um clube exportador de pé de obra. E o futebol brasileiro tem que entender, se quer ser uma liga protagonista, tem que seguir o mesmo caminho. E o exemplo está do lado, por isso, deve obediência ao Flamengo no sentido de seguir o modelo que dá certo do clube mais próspero do continente. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, o famoso like, o famoso joinha, que ajuda muito aqui com esse vídeo. E compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp
E não esqueça de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para virar membro, uma série de benefícios exclusivos para quem for membro. Então não perca tempo, não perca a oportunidade e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.